Olá, gente! Começando mais um Story Vlog, vou fazer meio narrado dessa vez, tá? Eu comecei o dia, assim, de estudo arrumando mais ou menos o meu quarto. Não preciso deixar tudo perfeito pra começar a estudar, mas pelo menos a minha escrivaninha eu gosto de dar uma geral, né? Enfim, ter um ambiente de estudo mais organizadinho pra poder me concentrar. E eu comecei o dia respondendo, né, alguns e-mails e tal. Isso já era de tarde, tá, gente? Mas sempre antes de começar os estudos eu gosto de responder uns e-mails, comentários de vocês e tal, pra depois começar. Hoje é dia 15 de outubro, então dia dos professores. Eu não sei que dia que esse vídeo vai ao ar, mas de qualquer forma, já dei parabéns lá no Instagram, fica aqui também meu feliz dia dos professores para todos nós, não é mesmo? Então, gente, hoje, feriado, né, tô começando um pouco mais tarde por causa disso, como eu falei pra vocês, mas vou precisar, vou continuar escrevendo a minha dissertação. Enfim, tô nessa reta final aí agora, até fevereiro, pra defender, né? E eu tô bem dividida entre fazer análise dos dados e acabar de escrever minha revisão, que eu não acabei até hoje. Eu tô achando um inferno escrever revisão, mas eu quero fazer direitinho. Então eu tô tomando, assim, tá me gerando um tempo maior fazendo isso, enfim. Parei de analisar os dados pra ficar essa semana agora exclusiva escrevendo a revisão. Meu objetivo era terminar isso até domingo. Vou fazer de tudo pra que dê, mas eu tô com uma leve impressão de que não vai dar, entendeu? Então se não der, tudo bem, eu pego uns diazinhos da semana que vem pra terminar e depois vou ficar livre dessa parte, né? Claro que se tiver algum artigo novo que sair, eu vou ter que atualizar, mas aí pelo menos eu consigo me dedicar somente aos dados a partir de então. Então eu vou fazer isso justamente agora e aí eu vou falando pra vocês um pouco do que eu tô fazendo, assim, qual o esquema que eu tô fazendo pra escrever essa revisão. E acho que vai ser legal pra compartilhar um pouquinho com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. E agora eu vou fazer vários story vlogs aqui pra frente, porque realmente eu tô muito nessa correria, né? De escrever, analisar dados e tal, são coisas bem legais de mostrar pra vocês. E aí, gente, como minha pesquisa é misturada, né? A parte quant com a parte quali, aí antes de começar a escrita eu tava dando uma olhadinha nos meus dados quantitativos, que eu tô começando a pensar neles, né? Fazer alguns testes estatísticos e tal, nada muito complexo, mas tava dando uma organizada, assim, nesses dados antes de começar realmente a pegar na dissertação e escrever. Gente, eu quero mostrar um pouquinho aqui pra vocês como é que eu tô fazendo essa parte da escrita da revisão, tá? A primeira coisa que eu tinha feito há muito tempo atrás era criar essa planilha aqui no Excel, que é basicamente uma planilha que tem todas essas... Eu fiz isso na aula de pesquisa 1, assim, no começo do ano passado. Tem data, né, data que eu achei o texto, onde é que eu achei, se já tá no Mendeley, qual foi a palavra que eu usei pra achar o texto, o tipo de texto que é, título, ano, autor, área, palavras-chave do texto, né, que o autor escolhe. Aqui tem o resumo, que o autor já coloca no texto, autor ou autora, e aqui tem meus comentários, país, instituição e se tá lido ou não tá lido, tá? Enfim, eu tava fazendo por essa tabela, eu acho que é importante a gente ter essa tabela, principalmente no começo, eu tava muito perdida. E o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter continuado com essa tabela, eu não consegui continuar com essa tabela, eu basicamente abandonei ela, tanto que tem poucos textos aqui. E aí, aqui no Mendeley, o que eu fui fazendo, que tá me ajudando bastante, que eu recomendo pra vocês, se vocês usam o Mendeley também, é fazer pastinhas, tá vendo? Eu tenho uma pasta aqui grande, que chama Revisão Bibliográfica, que tem todos os meus textos, né? Enfim, nem dá, que eu tenho mais de 245 textos. E dentro da parte de revisão, eu tenho as minhas subseções, ó. Por exemplo, aprendizagem social, que eu nem tô trabalhando mais, criança e infância. Aí dentro de criança e infância tem as partes mais importantes e tal, enfim, tem tudo direitinho, tem um texto sobre metodologia. E a parte que eu tô escrevendo agora é a parte do YouTube, que é a minha parte principal, né, os artigos que falam sobre o YouTube. E aí aqui, eu basicamente fiz uma pasta, que é o que tá me ajudando muito, somente com os artigos empíricos, porque o que eu tô fazendo agora é revisão empírica, né, não mais teórica. E aqui eu tenho todos os meus artigos empíricos, que são 57 até o momento, porque é um campo que não tem muita coisa, né, enfim, é um campo novo e tal. E aí o que eu fiz? Eu vou deixar aqui os de estrelinha, né, os favoritados. Eu favoritei todos que eu quero usar na minha escrita. Aqui tem alguns outros aqui embaixo que eu não quero usar. Tipo, eu quero deixar aqui, mas eles não falam de YouTube criança especificamente. Podem falar de YouTube adolescente ou de algum outro aspecto, mas que não é exatamente do meu tema, tá? Então aqui eu deixei favoritado só os que eu quero usar na minha escrita diretamente. E separei eles também por tipo de metodologia que eles usam, se é só quantitativo, se usa a metodologia diretamente com criança, ou se é só a partir de análise de conteúdo ou uma etnografia, que é a análise dos vídeos. E depois de eu fazer essa separação lá no Mendeley, eu voltei aqui na minha tabela e criei novas abas aqui embaixo. A primeira aba que eu tinha criado era essa daqui, essa tabela que eu fiz em abril, era pro meu projeto mesmo.
Quer dizer, isso aqui foi no ano passado, né? Mas eu atualizei em abril, que eu basicamente coloquei qual base de dados eu pesquisei, com quais palavras-chave, quantos artigos eu achei e no final quantos foram relevantes pro meu tema. Aí eu atualizei essa tabela agora em julho, né? E aí eu acrescentei também essa plataforma aqui, a Eric, que é especialmente pra gente da educação. E aqui eu coloquei que eu achei 40 artigos nessas plataformas, né? Então, 40 daqueles meus artigos eu achei nas plataformas e tiveram mais 4 que estão aqui no Mendeley, né? Significa basicamente aqui, 40 artigos eu encontrei pesquisando na base de dados, né? Aí tiveram mais 2 artigos aqui, desses 42 que eu mostrei pra vocês, que eu achei a partir de referências de outros artigos, ou de indicação de uma professora e tal, da minha orientadora. E tem mais 2 também que são capítulos de livros, então eles não estão aqui no Mendeley, tá? Eles estão no físico comigo. E aí o que eu tô fazendo? Eu fiz essa tabela, né? E aí mesmo assim eu tava com muita dificuldade de olhar esses artigos todos aqui e começar a escrever só a partir disso, mesmo que a maioria já tivesse lido e tal. Aí eu criei uma outra tabela aqui, que é essa tabela aqui, que foi muito importante pra mim, que eu basicamente agrupei eles por subtemas. Todos tratam de criança e YouTube, mas tem uns que focam no youtubers mirins, outros em crianças em aspectos da publicidade, do incentivo ao consumo. Alguns tratam de culturas infantis, que é o meu tema mais próximo do meu tema. Impactos e influências do YouTube, conteúdos inapropriados e tal, tá vendo? Eu fiz essa tabelona aqui com os meus 44 artigos pra mapear onde é que estão essas produções, né? E claramente as produções estão mais focadas nos youtubers mirins, estão vendo? E na questão de publicidade e consumo. A minha parte, que é a parte de culturas infantis, olha isso, tem tipo 7 artigos que falam sobre isso, né? Muito pouco. Então eu fiz isso e aí eu pintei também a cor do tipo de artigo que é. Por exemplo, se é artigo, se é TCC, dissertação, tese e tal, se é relatório ou se é um livro, né? Enfim, gente, e aí eu tô justamente escrevendo a partir disso, desses grandes grupos. Eu vim aqui no Word, né, na minha parte de escrita, até coloquei essas tabelas aqui também pra mostrar, né, porque como é um artigo, como é uma temática muito nova, eu acho importante fazer esse levantamento. Eu não sei se minha orientadora vai querer que eu deixe isso aqui, mas eu coloquei de uma vez, achei importante pra mim, pelo menos pra minha organização foi importante. E aí agora eu já escrevi uns 3 parágrafos sobre essa primeira coluna aqui, na verdade essa segunda coluna, que é a publicidade e consumo. Agora eu vou escrever sobre essa daqui especificamente e depois sobre todas as outras. E aí é muito mais fácil, porque aí tá vendo que olha o que eu tô fazendo? Eu vou riscando os artigos que eu já escrevi sobre, né, claro, articulando e tal, vendo quais são os mais parecidos, e aí eu tenho certeza que quais estão faltando, né, eu colocar lá, se eu quero colocar, tá ficando muito mais organizado dessa forma. Então, isso que eu tô fazendo agora. Bom, gente, antes de começar, eu sempre gosto de colocar a minha música lo-fi. Eu ouço ou pelo Spotify ou pelo YouTube, é bom que eu coloco esse fone que dá uma bloqueada, assim, no barulho externo, né, eu vou deixar o link, vocês sempre me perguntam. Ele só não é muito bom pra videochamada, assim, né, o microfone, mas não é questão do fone, na verdade, isso é questão do Bluetooth do computador. Só tô avisando por causa da compatibilidade mesmo. Mas ele é bom que ele isola bastante o barulho. Aqui em casa tá sempre com obra, gente, sério. É ridículo o tanto que tem de obra nesse prédio. Mas enfim, fazendo uma gracinha aí. Mas, gente, eu queria falar pra vocês essa questão da escrita mesmo, sabe? Eu sempre me considerei uma pessoa que tem facilidade na escrita, assim, desde o colégio. Mas essa escrita referenciada, eu juro, eu acho muito chata, assim. Eu acho que é a parte que eu menos gosto da dissertação. E eu tava sofrendo muito pra escrever essa revisão, não fluía, sabe? Enfim, eu acho diferente de escrever uma escrita mais livre, né? Claro que é diferente. E só então, eu acho que semana passada que eu sentei, assim, pra escrever essa parte importante da minha dissertação. E aí eu desenvolvi meio que esse método, entre aspas, né? Que eu mostrei pra vocês, essa criação de tabelas e toda a organização do Mendeley das tabelas. E, gente, isso tá me salvando. Agora que eu tô gravando, né, editando esse vídeo, eu posso dizer pra vocês que eu praticamente acabei de escrever minha revisão, assim, em mais ou menos uns 6 dias, a minha revisão da parte do YouTube, né? Aí eu tô colocando forwards pra poder me concentrar melhor, não ficar olhando notificação no celular. Mas, enfim. E aí, nesses dias que eu foquei nisso, eu realmente me dediquei, tipo, várias horas por dia pra escrever, né? Claro, com bastante foco. Eu consegui escrever, as coisas fluíam, as coisas faziam sentido, sabe? Durante esse vídeo, eu ainda tava com muito frustrada, assim, de não estar conseguindo, de as coisas não estarem fluindo, mas tô te avisando, assim, agora que eu acho que esse processo de escrita tem muitos altos e baixos mesmo. Então acho que é importante não desanimar, saber que vão ter momentos, assim, que vai ser muito difícil, que nada vai fluir,
vai escrever um parágrafo sofrendo e vai ter momentos que você vai sentar lá e vai fluir. O importante é não desistir, eu acho que não deixar muito de lado, sabe, a sua dissertação. No doutorado eu vejo muitas pessoas falando isso, que ficam muito tempo sem tocar na tese, né? E aí essa volta é tão difícil. Eu, por exemplo, engatei nesse ritmo de escrita aí durante esses 6 dias e consegui escrever, tipo, várias páginas. Eu achei bem bom a construção do texto que eu fiz. E eu quero até saber se vocês querem um vídeo específico de eu mostrando essa organização das tabelas e do Mendeley nesse esquema de... Eu não faço fichamento, isso é um erro, mas ao mesmo tempo é o jeito que funciona pra mim, né? Enfim. E super rolou eu escrever dessa forma. Então, enfim, vou parar de falar um pouquinho pra vocês acompanharem aí o resto das imagens. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês direitinho no Mendeley como é que eu tô fazendo. O recado realmente é pra vocês não desistirem e me digam aqui embaixo o que eu posso fazer pra ajudar vocês nessa jornada, tá? Bom, gente, agora já são 5h10, deu uma horinha, quase uma horinha e meia, eu acho, aqui. Vou dar uma paradinha agora, tipo, 10 minutinhos de para. Ai, gente, 10 minutinhos de pausa, né, responder as mensagens aqui e depois continuar. E eu quero mostrar aqui pra vocês como é que eu tô fazendo aqui essa parte. Lembra que eu falei pra vocês que eu tô, tipo, agrupando os textos por temáticas? Porque o que acontece? Eu vejo muito trabalho, assim, muito... Enfim, seja dissertação, artigo, tese, TCC, não importa, que as pessoas na hora da revisão simplesmente saem descrevendo os assuntos, tipo, esse artigo fala disso, esse artigo fala disso, esse artigo fala disso, aí você fica assim, gente, mas peraí, revisão é justamente pra você meio que tentar ver quais são, tipo, os temas em comum, as metodologias em comum. Você tem que meio que agrupar de alguma forma os textos que você tá lendo, senão a pessoa que tá lendo fica assim, tá, entendi, esse texto fala disso, esse fala disso, esse fala disso, mas qual a relação entre os três, sabe? Então eu tô tentando fazer esse trabalho, assim, de separar as temáticas que cada texto fala, pra poder falar assim, o texto de fulaninho, fulaninho e fulaninho apontam a brincadeira como elemento principal dos vídeos. Os textos de fulaninho, fulaninho e fulaninho, que fizeram metodologia tal, tal e tal, apontam que as crianças do YouTube geralmente são brancas de classe alta. E não falar, tipo, separadamente, sabe? Eu acho que é muito mais interessante agrupar por essas temáticas e por isso que eu tô tentando fazer isso. Tá dando um trabalho, sério, eu não aguento mais. Eu não aguento mais fazer essa parte da revisão. Porque eu amo ler os textos, eu amo ficar marcando e tal, mas eu não gosto de escrever essa parte. Eu odeio ficar escrevendo essa escrita referenciada. Gente, essa parte pra mim é muito chata. E eu fui muito burra, que eu deixei a parte mais importante por último da revisão. Eu deveria ter feito essa parte primeiro e depois ter feito as outras partes. Não, eu fiz toda a revisão teórica, eu falei sobre televisão, depois fui pra revisão empírica, eu falei sobre televisão, falei sobre internet, não sei o que, e deixei a parte do YouTube por último, que é a parte mais importante do meu trabalho, da revisão. Enfim, estou sofrendo, não aguento mais fazer isso. Já falei, né? Não, eu não queria falar isso, queria falar. Não vejo a hora de terminar essa revisão, sério, vou ser a pessoa mais feliz do mundo de acabar essa revisão e poder partir para os meus dados e escrever meus resultados. E obviamente para escrever meus resultados eu preciso da revisão, né, porque eu vou querer fazer discussão junto com resultados, mas isso é assunto para outro study vlog. Vou mostrar pra vocês então como é que eu tô fazendo isso pelo Mendeley. Eu tinha mostrado pra vocês que justamente eu tô com essas categorias aqui, e aí eu tô agrupando os textos e escrevendo sobre eles, né? Mas aí como é que eu tô fazendo isso? Eu tô vindo aqui no Mendeley, e aí eu tô abrindo, tipo, vários textos, né? Tipo, vários textos aqui. Gente, eu não tenho fichamento dos textos, tá? Isso foi um erro muito grande, mas eu sou uma péssima pessoa pra fazer fichamento, então eu não faço. Aí o que que eu faço? Eu marco o texto, né, das cores lá que eu sempre falo pra vocês, e aqui do lado eu vou escrevendo as coisas principais, tipo, resultados principais dessa pesquisa, tá vendo? Porque aí, por exemplo, aqui, ó,
brincadeira como principal. Quando eu aperto em cima, ele já me fala qual parágrafo que tá isso. E aí, o que eu tô fazendo? Tô fazendo assim vários textos, ó. Por exemplo, ai, não tá focando. Aqui, focou. Tá vendo? Todos os textos que eu tô lendo, eu tô fazendo isso. Vários eu já tinha lido, né? Alguns eu tô lendo agora, de novo e tal. E aí, por exemplo, esse daqui também fala que as crianças predominantemente, por exemplo, são brancas e ricas. As youtubers mirins. Aí eu venho aqui e vejo se nesse fala. Ó, aqui também tá falando de classe alta. Então, aí eu vou lá no meu... na minha dissertação, no Word... E já sei, quando eu for falar de classe social, por exemplo, eu já posso citar aqueles dois textos, porque os dois falam disso, entendeu? Então, assim que eu tô agrupando. Aqui em cima também eu tô colocando quais são os canais analisados, né? Então, por exemplo, Planeta das Gêmeas é um canal que é bem analisado, assim, é um dos que mais as pessoas analisam. Enfim, gente, aí eu tô fazendo assim... Tá dando um trabalhinho, mas realmente eu acho que é a forma que mais tô conseguindo, assim, me organizar. Eu acho que eu já vou encerrar esse study vlog por aqui por dois motivos. Um, eu queria fazer justamente tentar fazer study vlogs mais direcionados. Então esse aqui, por exemplo, pra escrita da dissertação, aí eu dou algumas dicas e tal, tipo as que eu deixo, que eu já falei muita coisa nesse vlog, né? Mesmo que não seja o dia inteiro estudando comigo, pelo menos um pouquinho, que eu consigo ficar dando dica pra vocês, porque senão depois eu não consigo me concentrar também. Eu tenho que ficar toda hora voltando, filmando, não sei o que. Às vezes atrapalha um pouco, né, o rendimento, assim, na escrita. Então eu acho que eu vou finalizar agora, quer dizer, eu tenho certeza que eu vou finalizar agora. E eu queria muito que vocês me falassem o que mais que vocês querem ver dessa parte de escrita, que eu recebo muita dúvida lá no Instagram, ai, como é que fala da escrita, fala da escrita, fala da escrita. Mas eu não sei muito bem o que falar, entendeu? Me falem se vocês gostaram do formato que eu fiz hoje, por exemplo, realmente mostrando na prática, assim, tipo, tabela e, tipo, resumo, não sei o que, como é que eu tô escrevendo. Mas eu posso fazer bem mais sobre isso, assim, eu não sou boa, gente. Me digam aqui embaixo qual parte vocês acham mais chata, se é a leitura ou se é a escrita, porque pra mim a escrita, assim, 30 vezes mais. Eu não gosto de escrever, eu tenho facilidade, mas eu não gosto, eu acho chato pra caramba, ainda mais escrita referenciada. Então, assim, eu sofro com isso, tá? Pós-graduação não é tudo que eu amo, não. Tem coisas que eu não gosto, escrita é uma delas. Pelo menos não no momento que eu tô com ranço. Eu tô querendo escrever meus resultados, não revisão. Mas enfim, galera, é isso, tá? Me diga o que vocês querem ver que eu gravo pra vocês. Muito obrigada por assistirem, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Um beijão pra vocês e até a próxima!